Então, eu quero também agradecer. Eu vou falar em português, me desculpem. Eu pensei em tentar um portunhol, seria pior, seria pior. Então, eu vou tentar falar vagarosamente em português e dizer que eu agradeço muito, Pepe, o convite de ter vindo, para vir para cá. Você falou não por bondade, né? Mas por bondade também, né? Por bondade também. Eu compartilho essa ideia de produzir coletivamente sentidos. E eu acho que isso, um ingrediente que está aí dentro é exatamente essa bondade. E eu cheguei aqui, em Termas de Arapeio, graças à generosidade de Pepe, que eu agradeço muito. E o prazer de reencontrar Langon, que é ainda muito menorzinho, né? Muito pequeno. Tive o prazer de fazer o primeiro curso de Filosofia da Libertação, que aconteceu no Mato Grosso, no Brasil, ainda nos anos 90. E aí lá eu conheci Langon, entre outras coisas, falando de Cush. E eu vi hoje também que há uma linha, né? Um traço que acompanha as apresentações. Acho que quase todas citaram Cush. Eu não sabia exatamente como eu começaria aqui, ainda não sei. Eu tinha pensado numa apresentação pelo computador, uma projeção maior, não é possível. Depois eu pensei em ler alguns textos, também abandonei pelo menos parte disso, mas me dei conta dessa linha com Cush. Eu acho que eu vou fazer enfim, vou jogar bola, né? Vou fazer um jogo também com Cush. Só que de uma perspectiva mais afro, já que o Cush trabalhou mais numa perspectiva indígena. Meu lugar de fala, quer dizer, eu acho que talvez eu seja o que seja menos conhecido nessa roda, então eu quero me apresentar um pouco melhor. Eu nasci, na verdade, onde nasceu o movimento do sem-teto, ou melhor, do sem-terra, né? O grande movimento social do Brasil nos últimos anos, que é na região de Presidente Prudente, São Paulo, na fronteira, na encruzilhada, né? Na encruzilhada com Mato Grosso. Exatamente onde tem grandes conflitos de terra, eu nasci ali. E fui, inclusive, quando muito pequeno, amigo do Rainha, a primeira grande liderança do MST no Brasil. Eu ainda era muito pequeno, mas eu já ia para os assentamentos de terra. Depois eu saí de São Paulo, fui para Minas Gerais, Paraná, etc., e acabei morando no Nordeste, né, onde eu estou. Essa imagem que Pepe mostrou é realmente muito próximo da minha casa. E o que eu me dei conta? Eu estudei, então, desde então, junto com Euclides André Mansi, a gente fundou um Instituto de Filosofia da Libertação, que é o IFIL, né? E a gente estudou, enfim, uma série de autores. Começamos, como quase sempre, estudando por Dussel, e aí outros tantos, mas quem realmente me encantou, desde lá e até agora, foi Rodolfo Cush. Eu tenho, enfim, dentre os autores que nos foram apresentados, eu tinha sempre uma predileção por Cush. Mas o curioso é que, bom, no Brasil, a gente tem a filosofia latino-americana, já que o Brasil não se pensa latino-americano, ela tem uma certa conotação. A questão de africanidades. Então, eu fiz o recorte étnico-racial, porque seria impossível revisitar o pensamento social brasileiro como um todo. Então, eu fiz o recorte desde o meu lugar de atuação política e de entendimento, como eu me entendo no mundo, né? E finalmente comecei a fazer esse diálogo que não está feito entre filosofia da libertação, filosofia africana, desembocando no pensamento social brasileiro com recorte étnico-racial. Então, para fazer isso, obviamente, a gente faz isso num grupo, há um coletivo. Eu trouxe um mapa aqui que mostra um pouco isso. Fiquei muito feliz em encontrar aqui o Santiago Castro Gomes, porque a gente também está estudando, obviamente, o pensamento decolonial. E aí era o que faltava para mim nesse diálogo, e muito, muito, muito bom encontrá-lo por aqui. E aí, enquanto eu fazia o meu doutorado, que saiu nessa tese, né, que é a filosofia da ancestralidade, que eu trabalho exatamente três conceitos básicos: corpo, que já foi dito aqui, mito e rito, mas na perspectiva das africanidades brasileiras. No momento em que eu fazia doutorado, eu me iniciei em duas outras artes, que me ensinaram tanto ou mais que o meu doutorado na academia. Eu me iniciei como capoeirista, né, de capoeira Angola, um jeito específico de jogar capoeira, e me iniciei nas religiões de matriz africana, no candomblé, especificamente na tradição de Ifá,
que cuida do jogo, né, para falar em jogo, que é o jogo é mais conhecido como o jogo de Búzios, né, que na verdade eu venho da tradição que deu origem ao jogo de Búzios, que é o Opelê e Fá, que é bastante restrito mesmo no Brasil, pouca gente conhece mesmo no Brasil. Então comecei a pensar, a considerar o que o Cuxi nos inspira, de pensar desde o solo e a partir de categorias próprias, né, e é dentro desse âmbito da cultura que, em primeiro lugar, é exatamente partir das próprias circunstâncias para alimentar o pensamento, que o pensamento é para viver, não é para, como ele diz, não é para compreender uma determinada obra, etc., mas o pensamento serve para viver, para fomentar a experiência, para que a experiência tenha ainda mais potência. Então eu comecei a trazer personagens conceituais desde o meu universo cultural. Vários deles, eu escolhi um só para dialogar aqui, que é, acho que foi quem derrubou a câmera, que é Exu. Exu é a divindade. Vocês podem, obviamente, olhar que com essa representação ele foi sincretizado com o demônio, né, o Satanás, né? Tem características semelhantes ao do Satanás. Tem chifres, olhos vermelhos, é negro, predominância do vermelho no quadro, tem um tridente, etc. Acontece que esse Exu é uma divindade, um orixá, né? Orixá é uma palavra iorubá, então da etnia, cultura iorubá, que fica sobretudo na Nigéria e também parte do Benin, na África Ocidental. Nessa cultura, não tem, ainda hoje, quer dizer, agora tem por conta dos pastores das igrejas evangélicas, mas antes da chegada, então, dos europeus por lá, não se tem a ideia de demônio. Essa ideia do diabo, o demônio, não existe nessa cultura. Então, sincretizar Exu com demônio é um equívoco cultural incrível. Mas o que os jesuítas aqui no Brasil fizeram? Os jesuítas tinham sempre essa capacidade de compreender a cultura do outro e, numa operação semiótica, transformá-la na sua própria, né? Ou para demonizá-la, ou, enfim, de qualquer modo, sempre com o objetivo de dominar o outro, nesse caso. Então, os jesuítas sacaram uma coisa muito importante. Vocês têm a Nigéria. Acho que tem um quadro aqui, mas ele vai ficar muito pequeno. Você tem a Nigéria, e a Nigéria se organizava, antes da chegada dos europeus, por cidades-estados. Eram cidades relativamente independentes umas das outras. Cada cidade cultua um orixá, o orixá da cidade. Então, em Ilé-Ifé, por exemplo, se cultua Oxalá, o meu orixá. Em Ibadan se cultua Yansan. Em Oxogbo se cultua Oxum. Em Queto se cultua Oxóssi. São divindades daquele lugar. Porque os orixás são representações de elementos da natureza e, ao mesmo tempo, são representações de linhagens familiares. Então, acontece que o Exu, ele estava em todas as cidades. Você tem o culto do orixá local e o Exu seria um culto, entre aspas, universal dessa região. Então, os jesuítas sacaram que se demonizasse o Exu, demonizava todos os outros orixás, e demonizando todos os outros orixás, demonizava o povo, demonizava a religião, e demonizando a religião, demonizava o povo negro. Até hoje, isso até hoje, eu trabalho com esse tema constantemente, o Brasil inteiro. Não tem mês, todos os meses, eu não estou exagerando, eu sou chamado em uma plateia de filho do demônio, de Lúcifer. Sempre, o tempo inteiro. Hoje, no Brasil, a gente vive uma realidade de intolerância religiosa incrível. A gente pensa que tenha diminuído, não. Agora, recentemente, há 15 dias atrás, uma mãe de santo, que é uma sacerdotisa, né, dessa religião, uma grande amiga minha, inclusive, no Paraná, ela foi assassinada, né, por intolerância religiosa, a facadas dentro da casa dela. Ela, que tinha 64 anos, a neta dela, de 7 anos,
e a mãe dela, de 89 anos. Né, enfim, isso não é alguma coisa extraordinária, é mais ou menos ordinária, né, no Brasil. Agora, é óbvio, é invisibilizado, né, constantemente. Exu, por ter essa sua estrutura universal, ou seja, por ele estar em todos os cultos de linhagem, ele consegue ser ao mesmo tempo, que é uma sacada interessante, ele consegue ser ao mesmo tempo o que eu chamo de o elemento singularizador, aquele que personifica a diferença, a singularidade de todo ser, porque tudo tem Exu. O mineral, você falava dos sangues, né? Então, no candomblé você tem 3 tipos de sangue, e os 3 tipos de sangue curam. O sangue branco, o sangue preto e o sangue vermelho, que é, o sangue branco é o sangue vegetal, o preto é o mineral e o vermelho é o animal. Exu representa os 3 tipos de sangue. Ele consegue ser, então, ou seja, o Exu está em todos os seres, minerais, vegetais e animais. E todos os seres humanos têm o seu próprio Exu. E todas as divindades, os próprios orixás, têm o seu próprio Exu. Então, Exu é a afirmação da diferença extrema, da singular extrema de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, Exu é a estrutura, é o que tem de comum, é o elo de ligação. Ele é o orixá da ligação. Volta, Exu. Ele é o orixá da ligação. Ele é chamado orixá da comunicação, que leva a mensagem dos homens aos homens, dos homens aos deuses, dos deuses aos homens e dos deuses aos deuses. Ele é o grande comunicador. Eu, particularmente, chamo ele da entidade semiótica do candomblé. Ele traduz um signo no outro o tempo todo. Isso me ajudou a resolver um problema que eu tinha por dentro da... Eu sou graduado em filosofia, depois eu fiz um mestrado em antropologia e depois eu fiz o doutorado na educação. E eu sempre fiquei refém desse tipo de dicotomia lá na antropologia. Se eu sou um culturalista ou se eu sou um estruturalista. Se eu sou um pós-estruturalista. Exu resolveu isso para mim, porque esse não é um problema meu. Isso é quase sempre um problema europeu. O que tem eu a ver com isso? Exu é, ao mesmo tempo, a máxima expressão da singularidade e da estrutura. Singularidade e estrutura, não singularidade ou estrutura. O que me levou a desenhar, nem sei quanto tempo eu tenho ainda, mas o que me levou a pensar o que eu chamei de paradigma Exu. Ou seja, eu penso desde um paradigma Exu. Então, Exu, a palavra iorubá, Exu, significa esfera, círculo. E tem um Itan, que é como a gente diz mito em iorubá, que conta o seguinte. Dá tempo. Que conta o seguinte. Haviam dois fazendeiros, 2 agricultores. Né? Um plantava milho, maíz, outro plantava mandioca. Mandioca. Café, enfim, tanto faz. Um plantava milho, outro plantava mandioca. E aí o Exu, muito elegante, passou entre eles com seu gorro, e o seu gorro era preto e vermelho. Preto de um lado, vermelho do outro. E ele passou pelo primeiro senhor, o que plantava milho, e disse: "Bom dia, senhor. Bom dia. Como vai sua família?" "Ah, muito bem. Olha, que o sol brilhe sobre sua cabeça, que seus filhos tenham muita saúde." "Ah, para você também, distinto senhor. Bom dia, bom dia." Exu passou, em seguida encontrou o outro fazendeiro, o que plantava mandioca. "Bom dia, senhor, bom dia. Olha só, que linda lavoura o senhor tem." "Ah, muito obrigado, muito obrigado. Que sua família seja muito feliz, né? Que suas filhas tenham muitos outros filhos e que vocês sigam prósperos." E passou. Os 2 fazendeiros se encontraram e disse: "Você viu que homem distinto passou por aqui?" "Ah, claro, eu vi, sim, muito educado, né? Realmente muito educado." "Você viu que lindo chapéu ele usava? Que lindo gorro?" "Sim, eu vi que lindo gorro ele usava." "E você viu que lindo gorro vermelho ele usava?" "Não, era um lindo chapéu, mas era, na verdade, preto." "Não, era vermelho." "Não, era preto." "Acho que você está meio cego, era vermelho." "Não, seu burro, era preto." "Seu idiota, era amarelo." Com essa briga, eles realmente brigaram. Diz o Itan
que brigaram até a morte. E Exu, na encruzilhada, então, fumou seu cachimbo, ele usa cachimbo, e deu uma grande gargalhada. Aí dizem que Exu é demoníaco por essas histórias. Mas Exu não fez absolutamente nada. Ele foi muito educado com um fazendeiro, muito educado com outro fazendeiro. O problema é dos fazendeiros, porque eles não deram a volta toda a Exu. Exu é esfera, é dar a volta toda. O Saramago, José Saramago, ele conta num vídeo, aquele Janela da Alma, que ele foi num museu, lá, acho que foi mesmo em Portugal, e tinha uma coroa, uma grande coroa no final de um corredor, esplendorosa, linda, maravilhosa. Só que, como era no final do corredor, só dava para ver metade da coroa. E ele ficou admirado com a beleza da coroa que estava sendo exposta naquele museu de arte. Mas ficou intrigado pensando, mas será que ela é tão linda assim? E resolveu passar daquela faixa amarela que nos impede de passar e deu a volta na coroa. E por trás tinha, segundo ele, papelão, arame, cru e até teia de aranha. Teia de aranha por minha conta. E tinha até teias de aranha lá atrás. Aí o Saramago diz isso, ele fala, se você quiser conhecer bem alguma coisa, tem que dar a volta na coroa toda. É um pensamento exúlico, né? É um pensamento, como eu entendo, na perspectiva de Exu. Na capoeira, na capoeira a gente tem um jeito de andar diferente. Então, eu vou fazer, tá bom? Não tinha pensado isso, mas eu vou fazer. Não, vou fazer só um movimento, bem rápido. Você joga? Agora eu posso continuar com isso aqui? Eu acho que não. Tá, vou seguir. Não, eu não vou derrubar, não. Em contraposição ao jeito de andar militar, que é barriga para dentro, peito para fora, olhar no horizonte, você anda marchando. Então você não vê o que está atrás de você, você não vê o que está do seu lado, você sequer vê o que está abaixo de você, você só vê o que tem à frente. A ideia mesmo de linearidade, né? Na capoeira a gente tem talvez um outro modo de caminhar, que a gente caminha assim. Então, você tem muitos modos de caminhar, na verdade, mas um deles é assim, ó. Eu estou aqui, aí então eu estou olhando quem está aqui, eu estou olhando quem está ali, eu estou olhando quem está aqui. Eu venho aqui, ó, eu ainda continuo olhando todo mundo e ainda posso radicalizar. Além de ver em 360 graus, Exu, né, em esfera, eu posso olhar o mundo numa posição completamente invertida, ou seja, eu posso ver o mundo de cabeça para baixo. É assim que eu entendo um pouco aquela história de recriar o mundo de novo. Para recriar o mundo de novo tem que estar de cabeça para baixo, não dá para manter a mesma posição de antes. Não dá para manter o mesmo formato de antes. Aí eu tenho que tirar. Um jeito de... Eu tenho que tirar. Porque senão eu vou derrubar. Oi. Depois que Pepe jogou aqui o tenente, eu me animei. Se a cabeça é tão privilegiada, né? Especialmente para a gente que trabalha com filosofia, né? Essa cultura cabeça, muito cabeça a gente acaba perdendo o corpo. A gente fala do corpo, mas não desde o corpo, e não com o corpo. No jogo da capoeira, então eu penso com os pés. São os pés que pensam, e não a cabeça. E a cabeça fica na condição dos pés, ou seja, a cabeça é raiz, e os pés são livres para pensar. Na verdade, eu penso de corpo inteiro. Uma posição é essa que eu ganhei $100 de Pepe, é essa aqui, que eu caminho assim, ó. Ou seja, é uma inversão total do corpo. Essa inversão total do corpo não é só uma inversão física do corpo, é uma inversão cultural, é uma inversão de perspectiva de pensamento, de filosofia, de ação, de comunhão, de integração. E ela é, só como exemplo, né? Ela é um pouco o que eu tenho trabalhado junto com um grupo lá em Salvador, Bahia. A gente tem um grupo médio, não é gigantesco, mas que faz os trabalhos com o corpo e produz filosofia
é a partir desse tipo de vivência e de experiência, tanto das religiões de matriz africana, quanto da capoeira Angola, tanto quanto as outras. O grupo tem outros tantos pertencimentos. Muito obrigado, desculpa passar o tempo.